Então vamos lá, turma, vamos dar início à nossa correção. Diz um experimento científico, uma determinada porção d'água recebe um componente químico que provoca alteração linear em sua temperatura, de modo que se observou que no instante de tempo de 2 minutos, sua temperatura é de 30 graus, e no instante de tempo de 5 minutos, sua temperatura é de 45. Com base nessa informação, determine. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o tempo está associado com a temperatura, sendo a temperatura variável dependente. Então, temperatura em graus Celsius. E o tempo aqui está sendo medido em exatamente minutos. Então, vamos lá. Bom, a gente aprendeu que a gente pode determinar. Agora eu não vou trabalhar com x, y, vou trabalhar com tzinho e o tzão, T maiúsculo, para identificar o que a gente tem aqui. Quando é 2 é 30 e quando o tempo é 5, a temperatura é 45. Então eu tenho que determinar essa lei funcional. Primeira coisa que eu tenho que fazer para responder todos os itens lá, né? A temperatura está em função do tempo, né? Na verdade, isso aqui representaria, se a gente fosse aqui, seria f de x, né? E aqui seria a representação do y, ou seja, a temperatura é a variável dependente. Enfim, nós vamos nos preocupar com isso. Vamos utilizar o que a gente aprendeu, que ax mais y, ax mais b é igual a y. Assim a gente só vai fazer uma adaptação. A gente vai colocar no lugar de x, a gente vai chamar de t, porque o tempo, que é a variável ali, mais b, e o y vai ser a temperatura. Pronto. Feito isso, agora a gente vai substituir. Quando o x é 2, então vai ficar 2a, né? Quando o t é 2, mais o b, isso aqui tem que dar a temperatura de quanto? De 30. Quando o tempo for 5, então vai ficar 5a mais b, a temperatura tem que ser de quanto? 45. Pronto, está montado o sistema. A gente resolve, já vou resolver aqui, vou aproveitar a praticidade e já vou resolver ele aqui. A gente já sabe o que tem que fazer, então é só a gente utilizar o que a gente já sabe. Aqui eu tenho que deixar. Vou trocar o sinal da primeira equação. Então vamos lá. Menos, menos e menos. Eu vou fazer a operação com ela. Posso pular a etapa, professor? Posso fazer assim direto? Se você já está adaptado a fazer, você pode pular essas etapas. Então, você deve 2, tem 5, vai ficar com 3. Aqui cancela sempre. Você deve 30, tem 45, ainda vai ficar com 15. Está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. A é igual a 15 dividido por 3. O seu A vai ser igual a 5. Já sei o A, falta eu achar o B. Agora que eu já sei o A, preciso simplesmente só achar o B. Para achar o B, eu vou escolher uma das equações que eu obtive aqui, né? Eu vou escolher essa aqui, segunda. Aliás, a primeira. Só que eu troquei o sinal, vou utilizá-la sem ter trocado o sinal. Seria isso aqui. Então agora no lugar de A eu vou colocar 5. 2 vezes 5 mais B igual a 30. 2 vezes 5, 10. Mais B igual a 30. Tá aqui, ó. Mais, vai para lá como menos. B é igual a 30 menos 10. B igual a 20. Feito isso aqui, como a gente tinha visto, a temperatura em função do tempo, eu posso escrever que é 5 Tzinho mais o B. O B é quanto? 20. Essa aqui é a equação que vai descrever essa relação crescente da temperatura em função do tempo. Então, na letra A, está respondido. Agora, no item B, o que ele pede? O valor inicial da temperatura antes de iniciar o processo químico. Ou seja, ele queria saber a temperatura inicial antes de iniciar o processo químico. O valor inicial da temperatura. Quando a temperatura inicia, a gente aqui já está vendo quando foi 2 minutos, né? Decorrido 2 minutos. Mas o valor inicial da temperatura antes de iniciar o processo químico, ou seja,
Antes de iniciar o processo químico, a temperatura inicial que a gente vai estabelecer é quando o instante de tempo é igual a zero. Porque a gente já começou a decorrer quando era exatamente em... Então, isso aqui não preciso nem fazer. Se eu quero descobrir isso aqui, quando t é igual a zero, é só a gente olhar. Essa coordenada é t, é 0 e t. Isso aqui é literalmente o coeficiente linear. É o ponto em que o gráfico parte da sua temperatura. Então, a temperatura inicial que tinha está aqui. Esse valor dessa constante aqui, que é o valor de B, né? 20. Então, a gente já sabe que o valor inicial, qual temperatura iniciou? Iniciou com a temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, quando o instante de tempo era zero, né? Não tinha contado nada, a temperatura estava exatamente em 20 graus. C. O tempo em que a temperatura da água atingirá uma temperatura de 120, ou seja, eu quero saber, eu tenho essa expressão, essa aqui é a equação que está descrevendo, mais 20. Eu quero saber isso aqui, qual vai ser o tempo em que a temperatura vai atingir 120 graus. Então é só fazer isso aqui, 5t é o tempo, mais 20, eu quero saber quando vai atingir 120 graus. O tempo para que atinja 120 graus. Resolvendo a equação, 5t é igual a 120 menos 20. Jogo para cá com o sinal trocado. 5t, 120 menos 20 vai dar 100. Está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então, t é igual a 100 dividido por 5. T é igual a quanto? 20. 20 o quê? Minutos. Então, em 20 minutos, eu vou chegar a uma temperatura de 120 graus. Dois. A tabela abaixo demonstra o aumento do preço médio do pacote de 5 kg de arroz durante alguns biênios. Então, de 2 em 2 anos, a gente está vendo que de 2 em 2 anos o aumento é de R$1, né, o aumento médio. Com base nessa informação, determine a função que descreve essa relação. Então, novamente, eu só preciso ter duas aqui. O ano, o tempo sempre vai ser o quê? A minha variável livre. Então, a gente já sabe que a gente tem que pegar o ano e o preço, certo? Então, por um ano de 1992, o preço era de R$6. Então, vou botar aqui. Ano e preço. Então, 1992, o preço era de 6. 1994, o preço era de 7. Então, só preciso saber isso aqui. Pronto, 2 pontos. O resto, como está falando que está seguindo linear, eu vou acreditar nessa informação. Né? A tabela abaixo demonstra o aumento do pacote. A gente está falando de funções lineares, a gente vai forçar ela. No caso, se ela não for, ela vai acabar sendo uma função linear, mas a gente vai ver que está certo sim. Então, pelo método sistemático, a gente vai ter que A vezes a razão, que aqui está representando o X, mais o valor de B, isso aqui tem que dar o valor de Y, que representa quem? O preço. Então, a gente vai escrever isso aqui. Então, ó, A vezes 1992, A vezes 1992, vou colocar direto. É 1992A mais B igual ao preço. O preço é quanto? 6. Quando chegou a 1994, a gente vai botar 1994A, porque isso aqui vai multiplicar mais B, isso aqui vai ser 7. Bom, como a gente falou, para termos de praticidade, a gente poupa tempo, a gente já pode trocar o sinal de toda essa equação e fazer a operação. Então aqui, de 1992, 1994, você deve 1992 ter 1994, vai sobrar para você
Exatamente 2. Então 2A. Cancelou, cancelou. E aqui vai dar 1. A igual, tá aqui. Multiplicando, vem para cá dividindo. 1 sobre 2. É 1 sobre 2 ou você pode chamar de meio. Eu vou preferir usar assim meio. Achei o valor de A. Preciso achar o valor de B. Para achar o valor de B, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher uma das equações. Então eu vou escolher a primeira que eu troquei o sinal sem trocar o sinal. 1992 A mais B é igual a 6. 1992 vezes 0,5 mais B é igual a 6. A gente aprendeu que qualquer coisa multiplicada por meio é a metade dela. Então a gente vai pegar a metade de 1992. Então 1992, a metade vai ser 996. Mais B igual a 6. Tá aqui, ó, como mais vai para lá menos. Então B é igual a 6 menos 996. B é igual a menos 990. Achei o valor de B. Então agora eu posso montar a função. Eu sei agora que essa função, que o preço em função anual do biênio, né? Eu botei ano ali, mas é biênio, né? Vou botar biênio que é melhor para não confundir. Em função do biênio. A gente aqui trabalhou com A, a gente trabalha aqui com B. Só para a gente lembrar que isso aqui está se referindo ao biênio. Tá? Só para ficar mais prático. Então você vai ter aqui, ó, 0,5 do biênio, metade do biênio. E o B é negativo, menos quanto? 990. Essa aqui é a equação que descreve o preço de acordo com o biênio. Então a letra A está respondida. Agora o B. Ele quer saber o valor do preço do arroz. Então a gente vai ter que é meio vezes o biênio agora é 2002 menos 990. A metade, 2002 vezes 2002 menos 990. Aqui a gente está fazendo a letra B. A metade de 2002, 1001. 1001 menos 990. 1001 menos 990. Então, 1001 menos 990, você vai ter 11. Então, o preço vai ser de 11. O preço vai ter sido de R$11. Na C, o aumento percentual fixo do preço de arroz anual. Ele quer saber esse aumento. É só a gente pensar. Foi aumentando de 1 em 1 e esse preço é fixo em relação. Se eu achar essa relação do primeiro, eu acho para o segundo. Quantos por cento que aumentou de 6 para 7? É isso que ele está perguntando. Quanto aumentou de 6 para 7? A gente tem várias maneiras de fazer a porcentagem. Vamos fazer ela da maneira mais fácil. Porcentagem é a parte pelo todo. Quem é a parte? Quanto que aumentou aqui? De 6 para 7. Aumentou 1. Isso representa a porcentagem de quem? Representa a porcentagem em cima do 6. Esse 1 que aumentou é uma parte, um percentual disso aqui. Então, 6 parte pelo todo. Aqui está a porcentagem, que vai dar uma dízima. A gente vai calcular o valor aproximado. Quando você pega 1 e divide por 6, olha lá o que acontece. Da dízima periódica, não dá para dividir 0, tem que ser por quanto? Por 1. Vai dar 6, sobra 4, 40. 40 tem que ser por 6, que dá 36. Sobra 40 40, 36. 36 para 40 sobra 4. Então vai ficar dando 6, 6, 6, 6, 6 direto.
Ou seja, eu vou considerar isso aqui aproximadamente, ó. Aqui já está na casa da porcentagem. 16,6. 6, ou pode considerar, arredondar, 7%. Vamos ver se é verdade. Se você multiplicar R$6 por 16%, quanto que vai dar? Então vai fazer, é só você fazer 6 vezes 16, a gente está vendo aproximado. Pode também fazer 16,7, não tem problema. Se você fizer 6 vezes 16,7, vai dar 100,2. E aí você divide por 100. Quando você divide por 100, isso dá 1,002, ou seja, é de fato o que a gente acabou de falar. Então isso aqui representa 16%. Ou você pode trabalhar com valor arredondado, 16,7%. Vamos então para a questão 3. Vamos resolver a questão 3 de maneira mais rápida, sem enrolação. Então vamos lá. Usando o método sistemático, a gente está vendo aqui que a gente vai ter 3 partes no gráfico. A função que eu vou chamar de 1, que é subindo. Depois fica constante, essa eu nem preciso fazer porque dá para identificar. Depois vou ter uma função 3, que é decrescente. A gente já aprendeu a fazer isso. Então, vamos pegar o dado. Vamos pegar aqui, primeiro da função 1. Olha lá, aqui que eu tenho. E aqui, ó, é a função em função da quantidade. O faturamento F representa o faturamento. A função, né, do faturamento está em relação à quantidade. Então, o faturamento 1 é uma função crescente. Ela é do tipo, então, a função AX mais B igual a Y. Ou seja, aqui o X, que é a minha abscissa, que é o eixo X, na verdade vai ser trocado pela letra Q, de quantidade, e ali está com o zinho para representar a quantidade unitária. E o Y, que é o que se obtém, é o F, que é o faturamento em reais. Então, só para fazer isso aqui, essa associação, para a gente não ficar perdendo tempo. Então, quando a quantidade é de 100, então você tem 100A mais B, isso aqui tem que resultar lá, 100 tem que resultar num faturamento de 2020. Quando chegar no apogeu, no ápice desse faturamento crescente, que é 200, quando chegar em 200, então 200A mais B, esse faturamento tem que chegar a 4.020. Então aqui eu já montei já o meu sistema, que eu já vou até aproveitar para a gente já resolver isso aqui. Então já vamos resolver isso aqui. Você vai subtrair. Aqui vai ficar 100. Cancelou. Aqui tira 20, tira 20. Você tira 20 daqui, tira 20, vai ficar 2.000 menos 4.000. Então, você deve 2.020, tem 4.020, tira os 20, é como se você estivesse devendo 2.000 e tira 4.000. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2.000 ainda. Tá aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Então, 2.000 dividido por 100. Corta, 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 corta. Vai dar 20. Então agora vamos descobrir o valor do B, do coeficiente B. Para eu descobrir o valor do coeficiente B, eu vou escolher uma dessas equações. É claro que eu vou escolher a primeira, que eu já tinha sem trocar o sinal. Ela normal era essa aqui. Então aqui, 100 vezes 20 mais B é igual a 2020. Aqui vai dar 2.000 mais B igual a 2020. Está aqui somando, vai para lá subtraindo. B é igual a 2020 menos 2.000. B igual 2020 menos 2.000
vai dar 20. Então posso montar que o faturamento, que é A, Q, em função da quantidade mais B, é dado por o A vale 20, então vai ficar 20Q, mais o B também vale 20. Então essa é a equação que descreve o meu faturamento. Isso aqui é a primeira parte. Para a segunda parte, eu nem preciso fazer força. Para o meu F2, a função é constante. Se a função é constante, ela está pegando em 4020, ou seja, eu posso concluir que independente de qualquer valor que eu tenha, a minha função 2 vai ser quem? A constante. Agora na 3 eu vou precisar fazer o cálculo, porque eu vou ter aqui uma função decrescente. Então vou pegar aqui 3, minha função vai ser decrescente. Vou pegar os dados tal como fiz com a outra, lembrando que a gente vai utilizar a mesma ideia, né? A de vezes x vai ser Q, mais B de vezes y igual a y vai ser igual ao faturamento. E agora eu vou pegar, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, o primeiro faturamento é 300, então vai ficar 300A, que é no lugar da quantidade, quando for a quantidade de 300, mais o B, o meu faturamento vai ser de 4020. Quando chegar para frente, que eu chegar a 380, então vai 380A mais B, o meu faturamento foi de 3.800. Então houve uma queda, a gente percebe. Como a gente já está acostumado a fazer, vamos aproveitar e trocar o sinal aqui de toda a primeira equação e vamos fazer esse cálculo. Você deve 300, tem 380, vai ficar com 80. Então 80A, cancelou, cancelou. Você deve 4.000, está devendo 4.020 e tem 3.800 para pagar a conta. Então 3.800 para 4.020, falta 220, então aqui você deve 220. Está aqui multiplicando, vem dividindo, então vou pegar menos 220 e dividir por 80. Então quanto que vai dar essa divisão? Vai dar menos 2,75. Esse aqui seria o valor do coeficiente A. Preciso achar o valor do coeficiente B. Qual é o valor do coeficiente B? Bom, eu vou escolher uma das equações para fazer esse cálculo. Eu vou fazer com a segunda. Eu posso fazer com a primeira, eu vou fazer com a primeira, sem o valor trocado. 300 vezes A mais B tinha que dar 4.020. 300 vezes o A, 2,75. Menos 2,75. Então, menos 2,75. Vou colocar em parênteses. Mais o B, isso aqui tem que dar 4.020. Então, tem que fazer a conta. Se você multiplicar por 100, a vírgula vai andar duas casas. Então, de vez ser 2,75, vai ser 275. Aí você só tem que multiplicar 275 por 3. Quanto que é 275 por 3? 825. Aqui vai dar menos 825. Mais B dá 4.020. Então está aqui subtraindo, vai para lá somando. B igual a 4.020 mais, então tem 4.020 mais 875. Isso vai dar 4.895. Esse aqui seria o valor de B. Então agora eu posso montar a minha função. A minha função 3, meu faturamento 3, é dado pela função. Meu faturamento 3 é dado pela função. O A, menos 2,75Q, mais o meu coeficiente angular, que é 4.895. Foi dada a função. Então agora eu posso
trabalhar com a função que descreve todos os gráficos. Então, vou colocar aqui que é meu faturamento, né, na verdade, meu faturamento em função da quantidade, ela obedece os seguintes critérios para cada situação. Na primeira, eu tinha uma função crescente, então seria 20 mais 20Q, então vai ser 20Q mais 20, agora eu tenho que dizer quando que isso acontece. Se só vai da onde? De 100 até 200, se e o x está entre eles. O que na verdade a quantidade estiver entre 100 e 200. Se a minha quantidade estiver entre 100 e 200, beleza, eu tenho essa parte crescente. Bom, aí vem a segunda parte, que é uma função constante e vai ser constante em 4020. E agora eu tenho que explicar se em que trecho ela vai ser constante. Entre 200 e 300, então tem que dizer se a minha quantidade estiver entre 200, minha quantidade precisa estar entre 200 e 300. E aí vem a terceira parte que a gente achou agora, que a minha função vai ser menos 2,75 Q mais 4.895, também vou explicar se, quando que vai acontecer isso do trecho de 300 a 380, então 300 menor ou igual a quantidade, e vai chegar a 380, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, já praticando esse exercício, caso você tenha dúvida, retorne, para que você possa fazer mais vezes, assimilar isso, para que na hora da prova você não tenha tanta dificuldade. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.